Tudo bem, pessoal? Meu nome é Thiago Luigi e eu e o professor Marcos Roberto fizemos para vocês uma breve análise muito didática. O nosso intuito aqui é mostrar para vocês de forma simples a complexa ciência que analisa com precisão os sinais, intenções e omissões numa interação. Ainda mais que temos o nosso aliado, que é o chamado fator high stakes, que é quando há algo em jogo. Eu e o professor Marcos Roberto, nós temos uma enorme satisfação em nossas aulas, quando a gente compartilha tal conhecimento que já é estudado há muitos anos. Mas, depois de muito serviço que nós prestamos de consultoria e assistência, em alguns casos que se tornaram até notórios na mídia, nós podemos afirmar com precisão que sem esse embasamento em ciência, nós não teríamos sucesso nenhum. E, infelizmente, nós estamos notando que está fácil, entre aspas, para alguns pseudo-especialistas que de forma absurdamente superficial, sem nexo nenhum, sem confiabilidade ou qualquer tipo de comprovação, está sendo passado um conhecimento perigoso e ridículo que faz suposições de determinados tipos de personalidade, estereotipando os sinais que caracterizam a mentira ou o mentiroso, um absurdo, né? Nós sabemos que isso não existe, né? Temos nos deparado com termos língua de cobra, boquinha de sapo, boquinha de vergonha, olharzinho assim assado, e nada disso existe. Então, portanto, pessoal, tomem cuidado. Lembrando que isso é uma análise didática de fácil entendimento. Diferente de, por exemplo, todas as empresas e pessoas que contratam a gente têm acesso ao que a gente chama de análise analítica, no qual você marca assim todos os indícios de linguagem não verbal, paralinguagem, prossêmica, análise de escrita, escolha de palavras, o estudo do espaço, gestos, expressões faciais, microexpressões, macroexpressões, entre outras coisas. Então, espero que vocês gostem da análise e conheçam um pouco mais do nosso trabalho, que é a abordagem séria da ciência da linguagem não verbal. E lembre-se que nós estamos marcando os principais pontos. São sinais de fácil entendimento para as pessoas que não têm o treinamento específico. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, nos envie para nós esclarecermos. Desde o início do vídeo, é notável o afastamento dos dois. E quando nós dizemos afastamento, não é apenas aquela distância física, e sim também a distância verbal, gestual, da postura, emocional, etc. Tecnicamente, o nome é imediação, que é um conjunto de sinais que mostram o engajamento e a disponibilidade de comunicação entre as pessoas. Isso vai desde coisas muito básicas como o apontamento dos pés e até as mais sutis, como uma escolha de um pronome inadequado para aquela situação. Tem alguns sinais que acontecem com muita frequência nessa entrevista, mas que nós não vamos analisar a fundo, pois, como já dissemos antes, existem inúmeros critérios para medir com precisão esses sinais que são considerados básicos, e como dizer algo positivo, por exemplo, com a cabeça e fazer o não. Então nós não utilizamos o chutômetro ou achismo. Existem alguns sinais que acontecem com frequência nessa entrevista. Por exemplo, a falta de firmeza, segurança e constância em manter o contato visual congruente, tá? O básico, que são as 3 instâncias básicas da verdadeira tristeza, e é uma interatividade entre o sinal facial, a respiração e o que chamamos de postura emocional. Para deixar de fácil entendimento, reparem que principalmente nela, você não vê coriza no nariz ou no rosto, que ela seca com as mãos frequentemente, mas que as mãos também, por sinal, estão sempre limpas. E tem poucos momentos que ela chora de forma verdadeira, mas isso é apenas quando ela se refere ao convívio que ela não irá ter com os filhos. Frequentemente também nós indicamos a diferença de quando você baixa a cabeça para chorar ou quando você está vivenciando a tristeza, diferente de quando você baixa a cabeça de forma demasiada, que indica a culpa e o arrependimento. Outra coisa que acontece com muita frequência que é importante, uma dica rápida para vocês. No geral, quem está mentindo ou escondendo algo, numa interação ela não está preocupada se você vai entender completamente a informação que ela vai te passar. Ela está mais preocupada de como ela vai soar para você, se ela vai parecer mais credível quando passar a informação. Então ela não vai se preocupar se você entendeu exatamente cada detalhe e o conteúdo daquilo que ela disse. A energia e a capacidade mental nela está mais voltada para
parecer verdadeiro do que passar os fatos. Então assim, ela vai estar preocupada com escolha de palavra, gesto congruente com o que ela diz, uma expressão facial combinando com aquilo que ela está tentando te vender. E quando você está nessa, que é chamado de perception management, que é que você está mais preocupado de como você vai aparecer do que a pessoa entender o seu conteúdo, você acaba deixando a desejar em outras coisas. E uma das coisas no caso do Alexandre, ele erra muito o português, o gesto não é sentido, então ele soa de forma muito mecânica, artificial. Vocês assim, mesmo sem o treinamento, só no feeling, dá pra perceber que ele tá mentindo. E é isso que a gente faz no Instituto Imelco. Nós pegamos o feeling, juntamos com a técnica e você tem uma análise muito mais precisa. Reparem no desconforto dele para relatar algo que não aconteceu. Quantos erros de português e quão mecânico é os seus gestos. Ele está tentando reproduzir algo não verbalmente que não aconteceu. Então reparem na preocupação dele de como ele vai soar para vocês. E a nossa família também, nossos amigos, sabendo como nós somos, a gente fomos sempre unidos, sempre sempre se reunimos todos os finais de semana para estar almoçando todos juntos. Sempre foi muito família. Sempre fomos famílias. Sempre almoçamos juntos, jantamos juntos, todos unidos, entendeu? Então, as pessoas estão falando algumas coisas que eles não conhecem, como nós somos. Nossa família também, nossos amigos, sabendo como nós somos, a gente fomos sempre unidos, sempre se reunimos todos os finais de semana para estar almoçando todos juntos. Sempre foi muito família. Sempre fomos famílias. Sempre almoçamos juntos, jantamos juntos, todos unidos, entendeu? Então, Mais uma vez, o Alexandre, no estado de perception management, onde ele fica preocupado de como ele vai parecer quando passa a informação, ele quer passar uma imagem de família feliz, quando realmente não era. Ele vai se referir à filha como uma princesinha, mas isso não tem nada afetivo. Quando ele diz isso, ele está preocupado de como você vai absorver o conteúdo pensando na imagem de bom garoto. Nossa família agora é incompleta, entendeu? Sempre vai estar faltando nossa Isa. Sempre nossa princesinha. Nessa hora ele fala da princesinha, inclina a cabeça e fixa o olhar justamente querendo a aprovação. Se tivesse algo afetivo, ele não estaria fazendo esse gesto. E sempre tenham em mente, quanto mais sutil o sinal, mais valioso é e mais a pessoa quer esconder. Então é importantíssimo você identificar. Nesse caso, ela deixou sair um dumping delight. O que é isso? É aquele prazer profundo. Geralmente ele se manifesta depois daquelas mentiras mais elaboradas e de maior duração, tá? Diferente das mentiras mais simples do dia a dia. A pessoa que mostra o dumping delight, ela acha que acabou de vender a mentira com sucesso. Tipo, eu contei a mentira e eu achei que o interlocutor acreditou e eu vou e expresso um dumping delight, tá? Isso tem a ver com aquela sensação de ficar no poder, de possuir informação que outra pessoa não tem, etc. E pode reparar que assim que ela acaba de falar a frase, ela mostra esse dumping delight muito sutil. Como nós somos mesmo. Como nós somos mesmo. O próprio irmão dela, Reparem Pietro, agora, quando ela vai tocar no assunto delegacia, o medo instantâneo e intenso que ele faz de ser preso, é claro, e ele ainda tenta regular a interação controlando ela, dando um cutucão na perna, 2 vezes. E ela percebe, para de falar e ele intervém e começa a falar. Até o próprio irmão dela, o Pietro, pergunta todos os dias por ela. Ele vai dormir, ele chora, que é a irmã, no dia do aniversário dela. Foi o dia que nós fomos pra delegacia. Um dia antes eu falei pra ele, amanhã é aniversário da Isa. Ele falou assim, ela vai vir? Foi o dia que nós fomos pra delegacia. Um dia antes eu falei pra ele, amanhã é aniversário da Isa. Ele falou assim, ela vai vir? Fomos pra delegacia. Um dia antes eu falei